Olá, pessoal! Que coisa boa eu poder estar aqui com vocês. É maravilhoso, sabia? É bom demais. Ai, que saudade de poder estar com vocês, de poder abraçá-los, né? De poder compartilhar essa coisa maravilhosa que é estar tete a tete com vocês, né? Fazendo aquela dramatização, aquela coisa das coisas que acontecem, tá bom? Mas enquanto a gente não pode se encontrar tete a tete, vamos ir para nossa aula, beleza? Nossa aula aqui, aprender um pouquinho mais sobre as matérias, tá bom? Então nós temos aí, nós vamos agora para a história, falar um pouco sobre a caminhada, né? Sobre um pouco da humanidade, um pouco da nossa história, né? E aí na página 10 e 11, né? Está retratando desde os primórdios lá da história, tá bom? E sim, né? Pode ser que mexa com algumas convicções, né? Estou apenas passando a matéria, tá bom? Se eu concordo ou não concordo, né? Aí, assim, tem algumas questões, né? Que cada um concorda, não concorda, depende muito das questões de crença, né? Porque a história humana tem dois planos, né? O revolucionista, né? O revolucionismo, o criacionismo, né? Então, assim, apenas estou passando a matéria, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre a caminhada pelo mundo afora, né? E aí, essa caminhada, né? Fala-se da história, né? Então vou falar segundo os cientistas, tá bom? Segundo os cientistas, nós somos chamados de Homo sapiens, né? Homens sábios, certo? Homens que raciocinam, né? Que pensam, tá bom? E aí, é mais ou menos aqui nós temos uma imagem onde retrata, né? Segundo os cientistas, como eram esses primeiros povos, tá bom? Então, segundo alguns estudiosos, os primeiros povos surgiram na África e aos poucos ocuparam outros continentes, né? E aí o mapa do livro indica o caminho percorrido por essas primeiras migrações. Então nós vamos observar aí o que esse mapa nos diz sobre esses primeiros povos, né? Como eles viviam, por que os cientistas chegaram a essa conclusão, tá bom? Então nós vamos seguir aí pelos números. Nós temos aí os números, né? De 1 até 8. E aí nós vamos lá para os vários continentes, começando aí pela África, né? Onde eles acreditam que tenha sido a origem de todas as coisas, né? Daí onde começou-se o homem, né? Então os primeiros grupos humanos surgiram na África e aos poucos ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem boas condições de sobrevivência, como oferta de alimento e temperaturas amenas, né? Amenas o que? Agradáveis, né? Temperaturas mais brandas, né? Nem muito quente, nem muito frio, certo? Então, coisas mais agradáveis, né? E muitas vezes ia diminuindo, né? Tendo uma escassez de alimento, diminuindo a quantidade de alimento, porque eles iam caçando, né? E ia destruindo, de certa forma, alguns locais. Então, muitas vezes eles trocavam para encontrar outros lugares melhores, né? Então vamos lá, o número 1 diz assim: o fóssil mais antigo, né, já encontrado, né, o fóssil são os ossos, né, a ossada de um ser humano, né? Tem conhecimento até os dias atuais, foi encontrado no Marrocos, um país africano, né? Com a ajuda de computadores, né? Então a tecnologia ajuda muito, né? A gente pensa que é só escavação, não, a tecnologia também ajuda muito a encontrar essas ossadas, certo? Então os pesquisadores criaram uma imagem que mostra a possível aparência das primeiras pessoas que viviam na África. Então são mais ou menos parecidos com essas imagens aí, né? E no livro de vocês também tem algumas imagens interessantes sobre esse tipo de pessoas que eles, né, acreditam que foram os primeiros habitantes, os primeiros grupos humanos, certo? Agora eu vou para o 2, né? O 2 é assim: os seres humanos migraram até a Ásia, então eles foram até para a Ásia.
Nessa região do mundo, pesquisadores encontraram algumas ferramentas. Esses instrumentos tinham cabo de madeira e de osso, né? E as lâminas eram feitas de pedra. Então, o ser humano ele era muito criativo, né? De acordo com o que ele tinha. Então, ele aproveitava ossos, madeiras, né? Que eram coisas mais fáceis. E aí, construindo lâminas, né? Feitas de pedra, certo? Para eles escavarem, para poder caçar, né? Poder matar animal, tirar a pele, né? Aproveitar tudo que a natureza poderia proporcionar naquele momento, né? E aí a 3, os seres humanos também migraram, né? Foram para outros lugares, para a Europa, né? Onde construíram cabanas com pele de animais para abrigar, mas não permaneciam por muito tempo em um só lugar, né? Então eles eram nômades, né? Eles ficavam em vários lugares ali, né? Andavam muito, né? Ficavam em um lugar, depois já passavam para outro, tentando encontrar melhores condições de vida. E assim foi se espalhando, né? Os habitantes pela Terra, né? Segundo os cientistas é isso que eles falam, né? Que surgiu lá na África e aí depois, com essa questão de melhores condições de vida, né, foi se espalhando as pessoas pelo mundo, né? Foi para a Ásia, para a Europa e depois para cá, né? Para a América, ficar perto de nós, né? Aqui pertinho de nós. O número 4 diz assim: na atual Sibéria, as pessoas que chegaram à região passaram a caçar mamutes, né, para se alimentar. E com o osso desses animais, eles construíam cabanas, né? Porque pensa, os mamutes, grandes animais, né? Então, eles aproveitavam esses ossos grandes e construíam suas cabanas. E aí nós temos agora o número 5, né? Diz assim: saindo da região da Sibéria, né? Algumas pessoas atravessaram uma pequena parte do mar que estava congelada e que ligava o continente asiático à América do Norte, área conhecida como Estreito de Bering. Nessa parte do continente americano, cientistas encontraram alguns objetos que eram usados para construir arco-flecha, né? E arpões, certo? Então, imagina a quantidade de tempo que essas pessoas gastavam para migrar de um lugar para outro, né? Porque não é igual hoje em dia, que nós temos vários meios de transporte aí para nos locomover. A gente entra dentro do carrinho e vaza, né? Viaja, vai conhecer não sei aonde, vai visitar não sei quem, né? Ou então quer ir lá para a Europa, pega um avião, quer ir para a Ásia, vai de avião também, cortando aí, né, os oceanos e passando de um continente para outro com muita tranquilidade. Mas naquela época não era assim, né? Então, assim, para conseguirem, né, ir de um local para outro, então era com os animais, então, ou era a pé. Então, isso demandava muito tempo até eles conseguirem, né, ir chegando a esses outros locais, certo? E aí nós temos o 6, né? Alguns pesquisadores defendem a teoria de que grupos partiram da Oceania em pequenas embarcações e chegaram à da América do Sul, antes dos grupos humanos que chegaram à América do Norte, né? Então eles acreditam que primeiro chegou à América do Sul, depois na América do Norte. E aí o 7, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil recebeu o nome de Luzia, né? Então Luzia é o fóssil mais antigo, né? O corpo humano mais antigo encontrado aqui no Brasil. Com base na estrutura desse fóssil e por meio de computadores, pesquisadores criaram um molde que representa a provável aparência dessa pessoa, certo? Aqui no livro de vocês não tem, mas se você pesquisar sobre a Luzia, vocês vão encontrar, né, algumas imagens que poderia ser mais ou menos a imagem que era ela, né, antigamente. E aí, o 8 é que nós temos no Nordeste do Brasil, foram encontradas várias pinturas em rochas e grutas, né? Então, eles pintavam aqui, né? Pintavam nas pedras para representarem, contarem a sua história, né? Marcando aí o que eles, a sua forma, a sua vivência, né? A sua cultura, como eles, o que eles tinham na época, os instrumentos, seus arpões, né? Seu arco e flecha.
então as coisas que eles tinham, né? E o livro complementa mais. Esses grupos se deslocaram para quase todas as partes do planeta, em um processo de ocupação que demorou milhares de anos para acontecer, né? Então, esse mapa aí indicou, né? Aí contou a história do que os cientistas acreditam que poderia ter acontecido, certo? Acontecido aí para que houvesse essa distribuição populacional, né? Distribuição por vários continentes, né? E aí as pessoas iam aos poucos encontrando outros lugares, né? Outros lugares onde ela encontrava outros tipos de alimento, outro tipo de vida, né? Outro tipo de clima, lugares mais secos, lugares mais quentes ou lugares mais frios, né? Então que foram se adaptando, né? E ali aos poucos eles foram aprendendo a viver nesse tipo de ambiente, certo? Então é isso. Então o que acontece? Vocês vão estar fazendo aí, bonitinho o passarinho, né? Quer dizer, para vocês aguçarem a imaginação de vocês, certo? Então vocês vão fazer aí as atividades da página 12 e 13, apenas 2 páginazinhas aí, bem tranquila, né? Falando um pouquinho sobre essa história que a gente retratou aqui, recontou, né? A partir do livro, certo? Então, muito interessante também. Então, olha só, vou fazer uma pesquisa aqui na internet, né? Pra gente observar aqui como era mais ou menos, né, a Luzia, né, que eles acreditavam que poderia ser. Então, se a gente observar aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a imagem, né, tem várias imagens aqui reconstituídas através de estudos no computador, né, através de cientistas, né, de pessoas que estudam, observando mais ou menos como é que seria, né, a aparência da Luzia, né? A Luzia que foi o primeiro fóssil encontrado, né? Então a primeira brasileira, né? Ressurge das cinzas no Museu Nacional. Então ela está lá no Museu Nacional, né? Do Rio, certo? Então essa aqui é uma aparência, né? Que eles acreditam que essa mulher tinha na época. Então aqui, se você observar, ó, tem várias fotos, né, da Luzia aqui, retratando mais ou menos como eram, né, as pessoas daquela época, certo? Uma cor mais escura, né? Tá vendo aqui o fóssil? Aqui foi o fóssil que foi encontrado, tá vendo? Então a partir disso aqui eles tentam reconstituir, né? E aqui, ó, vocês observam passo a passo como foi feita a reconstituição. A partir do fóssil, né? Eles tentam mais ou menos reconstruir o formato da boca, do nariz, dos olhos, tá bom? Então esse aqui é um processo para aquelas pessoas, né, que estudam e conhecem melhor, né, como funciona esse processo, né? É tanto que quando eles encontram um ossada, eles conseguem identificar se é de mulher, se é de homem, se é de criança, certo? Então, assim, você vê tanto que é importante o estudo, né, das ossadas, né? Tanto de seres humanos como de animais, tá bom? Então, legal. Então, voltando lá, vocês vão estar executando aí, né, essas páginas, atividade da página 12 e 13, tá bom? Então, até a próxima, gente. Beijo!